Não adianta você ir muito nessas dietas de moda. Eu acho que todas são inteligentes se você procurar um nutricionista e ele pegar por um momento aquilo para a pessoa. Por exemplo, se ela está muito além do peso, ela pode usar por um período uma low carb. O que eu digo mais importante é a individualidade da dieta. Eu sempre costumo dizer, a mulher quando está grávida, ela tem que ter paciência e deixar o médico ajudar a arrumar a bagunça hormonal que ela está por conta da gestação. Você sabe que a queda de serotonina é o mal do mundo, especialmente das mulheres. Ficam ansiosas, irritadiças, deprimidas. Aí vão para os carboidratos, para o chocolate, para o vinho. Que os veganos não fiquem aborrecidos comigo, mas eu acho assim que tem que ter um médico por detrás para olhar os déficits. Se a pessoa está tendo déficit, opa, não pode ser assim. Vamos introduzir isso, vamos introduzir aquilo. Eu e ela, hoje, com a linda doutora Heloísa Rocha, que é um prazer muito grande estar aqui, porque foi graças a essa doutora que eu consegui perder 27 quilos depois da gravidez. Foi assim que eu conheci essa doutora ortomolecular maravilhosa, amiga, e que virou parceira, que todo ano eu tô aqui. Heloísa, obrigada por você receber. É um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês alguns conhecimentos, informações, enfim. Você sabe que quando a gente pensou no canal, a gente pensou assim, todas essas relações de mãe e filha, o que a gente pode ajudar as pessoas em casa, quais são as maiores dúvidas, o que a gente procura saber? A gente que é mãe, a gente procura muito pela saúde dos nossos filhos, né? Especialmente para dar o exemplo, né, para eles. Exatamente. Hoje em dia, com essa coisa de exemplo, influencer, tá tão na moda, mas a gente já é influencer das nossas filhas há muito tempo e de muitas pessoas, né? Então, pensando sempre em dar bons exemplos e boas dicas, você foi a primeira pessoa que passou na minha cabeça. Que prazer. Porque não é fácil perder depois da gravidez. E 27 quilos são 27 quilos, né? Eu lembro que quando eu cheguei até você, foi graças a Débora Seco que me passou o seu telefone, então gratidão eterna. E você falou assim, não, tem jeito. E realmente teve jeito, com saúde. Você vê que já se passaram 15 anos e todo ano eu tô aqui com você. E cada dia eu descubro uma coisa diferente. Foi graças a você também que eu consegui perder e eu ganhei mais autoestima. Porque eu acho que isso é uma das coisas principais para a mulher hoje em dia. E né? que move, né? Exatamente. O continuar, né? Você está acima do peso, você não tem autoestima para você malhar, você não se acha bem, enfim, então a autoestima é tudo. E também as alergias alimentares, que foi você que descobriu todas as minhas alergias, então por isso que eu sei o porquê da minha sinusite constante, e então eu quero dividir com todo mundo. Então, primeira dica para a mulher, né? Primeira mulher que acabou de ter neném, que está acima do peso. Qual que é a primeira coisa que você pode dar de dica pra gente? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo, mas no geral, o que você pode fazer? No teu caso especial, em todas, né, nas puérperas, né, nas que tiveram bebê, a mulher tem que primeiro ter calma, porque ela vem de um momento totalmente diferente, ela vem de um momento mexido hormonalmente. Então a mulher, eu sempre costumo dizer, a mulher quando está grávida, ela tem que ter paciência e deixar o médico ajudar a arrumar a bagunça hormonal que ela está por conta da gestação. Por exemplo, às vezes as mulheres me falam assim, puxa, eu estou sem memória nenhuma, eu estou sem libido nenhuma. Deus é inteligente, ele faz a mulher hormonalmente naquele momento não ser nem mulher, nem empresária. O momento hormonal dela é para ser sua mãe. Então ela esquece ser fêmea e esquece ser empresária. Por isso que a memória e a libido caem. Que interessante. E enquanto ela amamenta, aquilo perpetua. Por isso que a gente pode dar uma ajuda no sentido pouca, no sentido de memória e de libido, mas muita no sentido de peso, mais na alimentação. Quando ela desmama, aí ela já começa a voltar ao momento hormonal dela normal, de mulher. Aí a gente pode ajudar mais. Aí a gente começa
a melhorar a retenção, se ela resquiciamente ficou com alguma, o peso, se ela aumentou, a gente pode ajudar, alguma gula-compulsão que ela esteja, aí a gente começa a entrar mais na vida da pessoa. Ela começa a perder peso e fica mais animada, entendeu? E daí ver que nós somos o que comemos, né? Exatamente. Que a gente precisa ser um tripé, a gente precisa de uma ajuda de uma profissional para descobrir o que faz bem e o que não faz bem, isso. né? Então cada pessoa é uma pessoa, não adianta você pegar uma dieta de uma outra amiga, o que está dando certo para alguém, um tipo de dieta, né? Não adianta você ir muito nessas dietas de moda. Eu acho que todas são inteligentes se você procurar um nutricionista e ele pegar por um momento aquilo para a pessoa. Por exemplo, se ela está muito além do peso, ela pode usar por um período uma low carb, um jejum intermitente, se ela não está num treino acelerado, para que ela não faça fadiga. E o mais importante, o que eu digo mais importante é a individualidade da dieta. E existe um exame inteligente que você fez, que hoje está aí no mundo, no Brasil, um exame muito melhor, que é o teste de intolerância alimentar, que hoje a gente tem de 221 alimentos, para cada pessoa descobrir o que lhe intolera, o que lhe faz mal, e a partir daí traçar uma dieta. Porque aí a pessoa começa a melhorar o metabolismo, a parte intestinal dela melhora demais, e a gente sabe que o intestino é o cérebro desconhecido de todos. É aí, né? que nasce as doenças. Aí que é a chave, né? Porque quando você come o que você intolera, você se torna uma pessoa desbiótica. A desbiose intestinal leva a uma inversão de flora. Invertendo a tua flora boa fica muito menor. Você começa a ter queda de serotonina. Você sabe que a queda de serotonina é o mal do mundo, especialmente das mulheres. Ficam ansiosas, irritadiças, deprimidas, ou muito irritadiças ou deprimidas, aí vão para os carboidratos, para o chocolate, para o vinho, para o amendoim. E vira uma bola de neve, porque isso faz você ter aquele pico de ansiedade e depois cair de novo. E você tendo esse pico e comendo, você entra numa roda viva de comer mais e de aumentar teu peso. Além de tudo, quando você também come o que você não pode, você abre o teu filtro intestinal, começa a passar coisas que você não pode, desencadeia o aumento das imunoglobulinas e as reações alérgicas. Então você fica com rinite, sinusite. Por exemplo, no meu caso, excesso de antibiótico, excesso de cortisona, então por isso a gente não pode tomar antibiótico sem receita médica, tem que ter cautela, porque o antibiótico ele desequilibra toda a flora, você precisa de um outro antibiótico. Corticoide aumenta teu peso, cronicamente você faz retenção, e olha você correndo atrás do próprio rabo, né? E se você não resolve tudo isso, você não resolve o teu peso. E às vezes, por exemplo, no meu caso, alergia a ovo, a trigo, a leite, são coisas que a gente usa todos os dias. Cotidianamente. Né? Você estava me contando do gengibre. Quando que a gente vai imaginar que a pessoa pode ser intolerante a gengibre? Você bota nos sucos e... Eu particularmente sou intolerante a gengibre e soja. São dois alimentos funcionais que normalmente numa dieta arrumada sempre tem. Então assim, pra mim era vilão. Quando eu tomava o gengibre eu tinha muita irritabilidade, ficava chocolatra. Então tudo que eu fazia de bonitinho eu perdia no final do dia. E isso numa pessoa fora do peso, uma pessoa obesa, isso é uma montante muito maior. Então assim, aí você vai no médico para tentar perder peso, não adianta ele te dar um remédio para tirar fome. Ele tem que ir lá no fio da meada e puxar. A causa, né? Porque senão você vai no efeito, e a causa lá fica escondidinha. Exatamente, por isso que eu acho que toda dieta tem que se pautar nesse exame de intolerância alimentar. Na realidade não é alergia, é intolerância. E aí o que acontece? A partir daí, você descobre o que inflama a pessoa, começa a usar, aí sim você pode, se você quiser, com a ajuda de uma nutricionista, colocar um período de low carb, por um período, ou um jejum intermitente, mas a base da dieta tem que ser o que aquele indivíduo não consegue, não suporta, intolera. Aí sim a coisa flui de uma forma assim. Aí a pessoa começa a malhar, a pessoa está preguiçosa, começa a malhar. Aí você tem que mudar, já não pode ficar tão low carb, porque a pessoa precisa de energia, porque a pessoa malha, trabalha, é um advogado que tem vários processos para analisar, trabalha até tarde. Aí se você tira a energia da pessoa, ela começa a ficar fatigada. Ela até emagrece, mas começa a ficar fatigada, começa a ter queda de imunidade. Então tudo assim, queda de cabelo. Então tudo assim, tudo é um ponto a ponto. A minha
base, a minha pirâmide de alimentação é individualidade. Individualidade e equilíbrio. Eu acho que como tudo na vida, Como tudo na vida. equilíbrio e personalização, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, cada um vem de uma genética, isso que também eu acho que influencia muito, né? O seu pai, a sua mãe, as suas alergias respiratórias, alimentares, então o que você tem predisposição a ter. Predisposição a ter um metabolismo lento, tem pessoas que infelizmente têm muita facilidade de ganhar e dificuldade em perder, então a gente Retenção. tem que... Vem a retenção, então a gente tem que estudar todos aqueles exames que eu faço aqui para saber qual é o erro do metabolismo da pessoa, ensinar. E tem muita gente que fala assim, poxa Luísa, mas eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer isso, comer aquilo. Aí eu falei assim, olha só, tudo é sabedoria. Se você começa a emagrecer e escolhe um estilo de vida saudável, começa a ter tempo para malhar. Não precisa fazer metas que você não vai cumprir. Não quer malhar todo dia, malha 3 vezes na semana. Se você começa a ter um estilo de vida que permita você ter o teu dia do lixo, por que você não vai ter o dia do lixo? Pode ter. Não adianta você ficar magro e infeliz. Eu às vezes falo assim, mal-humorado. Eu não posso tomar teu vinho. Pode. Eu tomo meu vinho. Agora eu tomo com equilíbrio, porque eu sei que eu posso, porque a minha semana é uma semana saudável. Então, assim, a pessoa pode escolher ter o prazer dela desde que ela mude a vida dela. O que ela não pode é querer ter o prazer e não querer ter atividade física, não querer controlar a alimentação durante a semana. É causa e efeito. Causa e Ação e efeito. reação, a gente tem que ter o equilíbrio na vida como em tudo. Se nós somos o que comemos, a gente tem que se alimentar bem, praticar exercício físico. Exatamente. Né? Por isso é que acontece muito essas sanfonas. A pessoa emagrece, depois volta a engordar. Por quê? Porque quando a pessoa está emagrecendo, ela está assumindo um personagem que ela não cumpre. Aquilo ali ela não vai cumprir. Ela está muito focada na alimentação, ela tá muito... Não é assim. Eu falei assim, você não pode malhar todo dia, malha 2, malha 3. Vai começando. Quando você menos esperar, você está malhando todo dia. A pior coisa que eu vejo aqui, e eu fico na minha, eu não tenho tempo. Aí o que eu faço? Eu posto meus treinos de manhã. Às vezes, as minhas filhas... Você é um estímulo com seus posts de manhã, logo Eu faço mais para estimular os pacientes. Você estimula muito, sabia? E eu acho que muitas vezes eu consigo. Consegue, sim. Eu recebo muitas vezes eu vejo você logo cedo, eu falo, que isso, eu tenho tempo também, mesmo que seja meia hora. Eu recebo muito direct. Uma vez eu recebi um direct que esse me marcou. Nesse dia eu não tinha postado meus treinos, porque eu posto, e eu recebo muita crítica das minhas filhas, né? Por que você não posta toda hora? Coisa de filho, né? Aí naquela semana eu disse, não vou postar. Aí eu recebi um direct, doutora, 7h05 da manhã, posta seu treino para eu sair da cama. Ai, aí eu falei, não, gente, virou uma missão agora, virou uma missão. Aí o que eu faço? Eu malho de segunda a sexta, então eu posto 2 vezes na semana. Tipo assim, aí as pessoas falam, doutora, eu nem acordei, a senhora já malhou, eu vou. Aí vários. Aí, e a pessoa, quando vai, essa semana então, eu tenho uma paciente chamada Patrícia, minha há anos, eu falo, Patrícia, você só vai se curar se você exercitar, você tem muita queda de serotonina, não adianta eu fazer a medicação, você tem que... Essa semana, finalmente, Deus ouviu minhas preces, ela começou a malhar. E ela me mandou uma dedicatória dizendo que ela nunca mais vai largar o treino. Que uma semana, o quanto ela melhorou. Aí mandou uma foto de um vestido que não cabia há anos. Essas coisas, assim, não adianta você não pode perder a esperança. Você tem que sempre falar, um dia entra. Isso me emociona. Um dia entra. Sabe? Porque é tão gostoso você ajudar a pessoa de alguma maneira, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem. Porque essa menina Patrícia, eu tenho certeza, se eu plantei a sementinha nela, ela é veterinária, tem uma clínica. Então, ela vai plantar em outras, ela vai plantar, e assim vai, entendeu? Não, e a melhor coisa é isso, né? É o bem que você vai fazendo para um, para outro. Tipo assim, ó, isso aqui é da menopausa, hein? Essa coisa emotiva e tal, eu já sempre fui desde pequena, mas eu confesso que depois, agora que eu tô, acho que nessa pré-menopausa, muita coisa mudou. Então vamos falar um pouquinho de menopausa. Menopausa não é doença. Menopausa é um estágio de vida feminino. Então, bem-vinda ao clube. Ai, ó, e tem muitas que vão se identificar com a gente. Então, a menopausa é uma... Você tem que confiar muito no seu médico, você tem que procurar um médico bom, um ginecologista bom, atualizado. E é óbvio que existe aquela dúvida, reposição ou não reposição.
É óbvio que se você tiver uma contraindicação efetiva, se você tiver uma mãe, uma avó, uma irmã com câncer de trato genital, óbvio que você não pode fazer. Mas tem aí, a medicina cresce, tem os fitoterápicos, os fito-hormônios, que são isentos de riscos. Então, sempre tem uma solução para as pessoas. O que hoje, a minha opinião, tá? É que a mulher não pode parar de repor. Porque hoje em dia, a mulher de 50 parece 30. E não é só na beleza física, é no intelecto. Hoje ninguém bota pijama, ninguém para de trabalhar, ninguém se aposenta. A pessoa não tem se mais a vovó fazendo tricô, não tem mais a vovó vovó tá de mini saia. Então, assim, é isso. As pessoas estão evoluindo. Então, para mim, não existe a não reposição, a não ser que tenha contraindicação. E quando você faz a reposição hormonal, você volta a ser o que você era. Porque a mulher não só engorda, ela engorda. Ela perde a libido, ela perde a vontade de malhar, ela fica com fadiga, tudo isso ela vê tudo preto e branco, que ela via tudo cor, ela vê tudo preto e branco. Tudo fica sem graça, daí você fala assim, será que eu tô com algum problema? Tá, é falta perde ali. o sono. Fica tudo estranho na vida. Perde o vício da pele. A pele. E o homem, o companheiro da mulher, ele não tem isso. Então, aí os casamentos, se eles não têm um equilíbrio emocional grande, eles se perdem. Porque o homem, quando ele é companheiro, ele puxa a mulher do fundo do poço e vai. Quando ele não é, ele não tem a paciência, porque ele não passa por isso. Hoje em dia, infelizmente, a andropausa, que não existia antigamente, hoje está existindo. Hoje eu tenho visto muitos homens, 50, 52, acima de 50. E está começando cada vez mais cedo? Tá, ou é de pessoa para pessoa também? Tá por dois motivos. Primeiro, pela essa crise socioeconômica que o nosso país sofre. Então, homens de posições financeiras excelentes começam a perder o cargo e começam a ter problemas financeiros que não tinham. Então, a andropausa, ela não era uma doença. Hoje ela está ficando. Hoje, por estresse, eu estou vendo os homens andropausarem. E também, infelizmente, por uma prática médica de homens mais jovens quererem fazer uma terapia hormonal. Então, homem de 25, 30, que tem a tua testa, ele é excelente. Aí o médico, vamos fazer para você fazer uma reposição e tal. Não precisa repor o que não existe de doença. Quando você repõe, você fica um espetáculo. Aí o homem de 25 e 30, ele fica uma águia. Quem é que vai dizer para ele que ele está tomando o que ele não deve? Então, essa reposição hormonal precoce está fazendo esse homem de 25, 30 hoje chegar a 50 sem testosterona feita pelo testículo dele. Então, que até a coisa boa em excesso, antes, ela também causa um problema. No futuro. Por isso, a gente tem que tomar cuidado até com malhação, com excesso de vitamina, com excesso de outras coisas. Tudo tem que ser muito bem pensado, estudado, cada pessoa. E dosado. Cada pessoa. Dosado, muito, um bom médico sempre. A prática da autoprescrição, que isso é muito hormonal, que a gente vê, né, que ainda existe. E todo mundo tem muito preconceito em relação a isso. Estava conversando com a minha mãe, me tiro como exemplo, e na minha família, a família do interior, as minhas tias e tal, falaram assim, não, vocês precisam fazer uma reposição. Não, mas reposição hormonal, isso faz muito mal. Hoje em dia, não é assim, então, é gel, então é na pele, então, aí que eu te digo, aí eu te digo, cada caso é um caso. Hoje a mulher moderna não pode ficar sem reposição, ponto. Você, teu exemplo, meu exemplo, a gente não pode. O nosso estilo de vida, o que a gente quer, os nossos anseios e desejos, a gente não pode deixar a menopausa entrar. Mas, por exemplo, tem aquele caso que é melhor você não cutucar a onça. Eu tenho que escrever um livro quando eu paro de trabalhar. Eu tenho uma paciente aqui que ela estava emagrecendo comigo, estava indo bem, e ela tinha um casamento de quase 50 anos. Coisas que não se veem hoje em dia mais, né? Do nada o marido morreu. Aí ela me largou. Aí voltou 3, 4 meses depois, muito disse, sabe assim, era o amor da vida dela. Aquela mulher apaixonada pelo marido, assim, um único homem e tal. Aí e ela por estresse, começou a entrar na menopausa. Ela tinha até 50 anos, ovulação. O marido morreu 6 meses depois, eu acho que foi por estresse, ela entrou em menopausa. E ela começou a ganhar peso de novo. Aí eu falei, fulana, você teve um estresse grande agora, você entrou na menopausa, vamos repor? Aí ela falou assim, não, doutora, eu não quero saber disso, perdi o amor da minha vida, agora eu vou cuidar dos meus netos, não quero fazer reposição não. Entendi. Ali eu não podia insistir na reposição, ela não queria aquilo, ela queria que a menopausa tomasse conta dela. O que eu não podia deixar ela não ter saúde.
Mas ela não queria mais libido, ela não queria mais disso. Deixei. Aí eu falei assim para ela, dona fulana, a senhora tem que cuidar da senhora, porque onde seu marido está, ele não vai querer que a senhora se entregue. Se a senhora foi o amor da vida dele, ele vai querer que a senhora continue vivendo aqui. E vivendo bem. Falei aquilo, ela foi. Um ano depois. Eu costumo dizer que viúva é quem vai, não é quem fica, né? Um ano depois ela chegou aqui, doutora, sabe o que aconteceu? Eu quero fazer reposição, que eu arranjei um namoradinho. Aí eu falei assim, agora você está preparada para fazer reposição. Então, tudo é estar de vida. Se você vê que a mulher não quer mais nada, não cutuca a onça. Vai tratando dela de tudo que ela precisa, porque a menopausa tem uma coisa grave. Ela desprotege a mulher das lesões coronarianas. Todo mundo acha que hormônio faz infarto, é o contrário. Você vê que os homens, eles infartam mais quando estão na vida ativa de vida, quando estão estressados. A mulher, a doença isquêmica coronariana é quando ela infarta, porque o estrogênio é protetor coronariano. Então, isso, por exemplo, essa senhora, a única preocupação que eu tinha com ela era essa. Eu toda hora fazia o colesterol dela e tal. Quando ela começou a querer voltar a viver, ter uma vida sexual ativa, ficar bonita, aí é que ela veio me pedir. Olha que exemplo de vida legal, né? Nunca é tarde. Então, para você não independe da idade que você tem, nunca é tarde para você se cuidar, se amar, pensar em você, qualidade de vida. E cada caso é um caso. Eu acho que o médico não pode empurrar o que ele quer. Ele tem que ouvir o que o paciente quer, entendeu? E individualizar. É óbvio que eu sempre falo isso para os meus pacientes. A minha obrigação é falar para vocês o que não é bom para vocês. Vocês atendem ou não. É o livre-arbítrio, né? Exatamente. A sua escolha. Não adianta vir na médica, você prescrever uma coisa ótima, chega em casa, você não faz, toma a medicação errada, não malha, enfim. Não existe uma fórmula do milagre, né? Agora, outra coisa que a gente estava conversando fora e que a gente está passando. Filhas veganas. Né? Hoje o mundo está querendo ficar vegano. Não é? Eu já fui vegetariana antes da Luana nascer, durante um período de tempo, e eu tive uma baixa de ferro muito grande, fiquei muito doente, e eu tive que tomar ferro, vitaminas, a gravidez inteira da Luana. E na minha família, eu vejo que minha mãe, minhas tias, têm uma deficiência de ferro. Eu vejo que é uma coisa que, não sei se isso pode dizer, é uma coisa, uma carga hereditária, mas isso me preocupa muito. Quando Luana virou vegana, já levei em várias nutricionistas, uma nutricionista vegetariana, uma nutricionista vegana, mas eu confesso para você, como mãe, eu estou dando todo o apoio, fazendo tudo, mas me deixa muito preocupada, porque eu acho que a vida é um equilíbrio. E eu não acho que pode ser tão radical assim. Eu acho que o nosso corpo ele precisa de um equilíbrio. É a minha intuição materna. Então me preocupa pensar nela a longo prazo, a cabelo, a unha. Então isso me preocupa muito. Eu imagino que você como mãe, a sua filha também assim, e como médica, você pode ajudar a gente de alguma maneira. Se eu pudesse sucintar a resposta do que você me perguntou, eu faria em 2 palavras: equilíbrio e sabedoria. Eu também estou com uma filha vegana e eu costumo dizer que santo de casa não faz milagre. O que eu falo, o que eu digo, ela sempre quer saber de outra pessoa, porque enfim é assim, né? E o que eu acho? Eu acho que o veganismo, eu acho que tudo você tem que ter na tua vida à medida que você tem a necessidade. As nossas filhas, por exemplo, elas procuraram ser veganas, elas têm que procurar uma nutricionista e elas realmente têm que cumprir a ferro e fogo o que a nutricionista coloca na retirada do que elas estão retirando. Porque senão não adianta. Elas vão ter déficit, porque elas são meninas jovens, elas sangram menstrualmente e muitas vezes no início, 19 a 20, elas sangram muito. Então, se elas não fazem reposição de ferro e ferritina e de B12, que é o principal, elas vão ter desequilíbrio, vão ter sangramentos gengivais, vão ter queda de cabelo, vão ter fadiga. No momento da vida delas que elas estão começando, que elas estão estudando, que elas estão precisando de um máximo de energia e vitaminas. De tudo. Né? E elas não têm. Se elas malham, elas vão parar de malhar. Olha aí uma opção que seria bacana, jogando elas para um lado do mal. Então, assim, eu particularmente, eu não acho ser adepta de uma coisa só bacana. Eu acho que mesmo o veganismo, se a pessoa consegue
ter os exames saudáveis, se ela não tem uma... Falando mais em mulher, porque homem também não tem sangramento menstrual e existem homens veganos, né? Eu acho que o problema é mais feminino. Se ela consegue manter os exames dela corretos, eu bato palma para ela. Mas, de fato, não é o que acontece. O que acontece é que elas começam a ficar fatigadas. A minha filha, por exemplo, já está tendo uma queda de cabelo excessiva, já está tendo fadiga. Ela já está há quanto tempo vegana? Ela está há 1 ano e meio. E ela procurou uma nutricionista vegana, boa, só que o que acontece é que, não sei, a cidade, a minha filha particularmente, ela está ficando mais carboidrana. Ela não está cumprindo corretamente, o que é a imaturidade da idade. E é difícil você comer vegano. Eu vejo que você sai, as opções são poucas nos restaurantes, são poucas opções. Quando você quer comprar algo vegano, é o dobro do preço. Agora está ficando cada vez mais frequente, né? Mas o preço, quer dizer, também é uma coisa que se você tem um X para viver, você acaba não conseguindo cumprir. Então, eu penso assim, eu não sou nem a favor nem contra. Eu acho que a pessoa tem que ter realmente equilíbrio. Se a pessoa começa a ter a necessidade médica ou física de ter a proteína animal, ela tem que devolver a proteína animal. Porque eu até brinco, né? Eu brinco com a minha filha, o mundo é assim, um come os outros. Então, eu acho assim, que tem que ter, que os veganos não fiquem aborrecidos comigo, mas eu acho assim que tem que ter um médico por detrás para olhar os déficits. Se a pessoa está tendo déficit, não pode ser assim, vamos introduzir isso, vamos introduzir aquilo. Porque por mais que você queira fazer, muitos casos não dá certo. E você não pode também ter uma opção e denegrir a tua saúde. Isso não é possível, isso não é viável, entendeu? Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, com esse quadro de Quem Divide Soma? Porque são tantas curiosidades e dicas e coisas que eu quero te perguntar, que você é uma inspiração, porque você é uma mãe incrível, é uma médica incrível. Obrigada. Você, todos os dias, quando você posta aqueles vídeos de treino, olha a sua perna, a sua barriga, fala assim, você é o melhor exemplo de você mesmo, de uma mulher, mãe, dedicada, empresária, que faz o bem para as pessoas e que é uma pessoa incrível. Eu acho assim, eu vou dar umas considerações finais. Primeiro, milagre não existe, né? Eu acho que a pessoa tem que focar. Eu acho que a pessoa tem que ter atividade física na vida. A atividade física melhora a serotonina, a atividade física melhora a disposição, a atividade física emagrece, mantém o teu peso estável, tua massa muscular bacana. Então, só não faça metas que você não possa cumprir. Pelo menos 3 vezes. Menos que 3 vezes você não está fazendo nada pelo teu corpo. Então, se não pode durante a semana, faz 2 a semana e 1 no final de semana. Faz o treino que você gosta, que você se sinta feliz. Se é uma dança, vai. Se é um pilates, vai. Se você quer perder peso, tem que ter uma coisa que tenha mais perda de peso, um aeróbico, mas faz. Você vai se surpreender que você vai gostar. Ter boas horas de sono, porque o sono bom, ele realmente não envelhece, ele emagrece. Você dormir 6 horas por noite, cumprir tua fase REM, baixa teu cortisol, baixa teu ácido lático e você acorda bem disposta. Em relação à alimentação, procure um nutricionista que você confie, dê atenção ao seu intestino. O seu intestino é o seu maior amigo. Tente fazer esse teste de intolerância alimentar. Se você não conseguir agora, faz um sacrifício, tenta fazer quando você puder, vai numa nutricionista, faz uma dieta individual, faz o mineralograma, vê teu zinco, teu selênio, teu magnésio, vê o que está em falta, porque isso sim, se você melhorar, vai melhorar a tua disposição. Aí quando você menos esperar, você está fazendo coisas que você não fazia. E nada de você ficar a ferro e fogo. Viva a sua vida, tenha equilíbrio. Peça ao teu nutricionista o dia que você pode comer o que você quer e você vai ver que aos poucos você vai conquistar tudo que você quer. Não é só teu peso, mas a tua saúde e a tua energia. É isso. Obrigada por esse tempo. Agradeço. Obrigada por tudo. Bom, gente, hoje finalizando eu e ela com essa linda doutora, inspiração para muita gente, que deixa a gente mais bonita, mais disposta. Uma excelente médica, mãe, amiga, doutora Heloísa Rocha. Espero que a gente tenha passado muitas coisas boas para vocês e um beijo. Obrigada, Heloísa. Eu que agradeço. Heloísa Rocha, me chamam de fada. E é mesmo. Olha só quantas capas, quantas amigas lindas que tratam aqui, ó. Débora Seco, Marina Rui Barbosa, Juliana Paz, Carol Castro, Bianca Reinaldi, Isis Valverde,
Bom, são tantas mulheres lindas e ela trata sempre todo mundo com o mesmo carinho. Heloísa, obrigada por todas essas dicas que você passou para eu e ela.